com a nossa live de hoje, que vai ser poderosa. Bom, na verdade, o que acontece, né? A gente começou a fazer, né? Trabalhar junto, eu e a Célia. E assim, as coisas, elas vão tomando forma empresarial, né? Você deve ter gente aqui que tá no online, que trabalha, que atende, e você começa a perceber que você começa a administrar uma empresa, ainda que seja uma pequena empresa. E muitas vezes você não consegue botar um monte de gente, né? A gente está com duas pessoas nesse momento, fora eu, né? Então a gente começa a ser tudo, né? A gente começa a ter que fazer de tudo. E aí para você fazer a coisa certinha, você começa a ver que você vai colocando tempo, né? Então ao mesmo tempo eu sou um técnico, eu sou às vezes tento ser um pouquinho de programador, e aí às vezes tem muita coisa que você tem que acertar, né? Eu tenho que acertar com a Célia e tudo. E fora isso, eu acabei me enfiando, né, nesses últimos anos em muitas formações na área da saúde. Realmente é uma demanda, não é nem assim, eu estudo muito porque eu sou meio doido, eu gosto de estudar, mas não, é que acaba virando uma demanda, né? Sim. Então, por exemplo, eu estou fazendo agora essa pós-graduação de medicina integrativa funcional. E aí, assim, ó, para vocês só saberem, eu não tenho a graduação em medicina, mas eu estou terminando uma pós-graduação em medicina, tá? Porque a diferença de falar isso é o seguinte, que a legislação, na verdade, assim, a minha primeira graduação que eu fiz em 2012 foi em Direito. Então, eu tenho uma boa noção de como o legislador organizou aqui, que na verdade eu não gosto muito da maneira que as leis são organizadas no Brasil. Eu prefiro a maneira como as leis estão organizadas nos Estados Unidos, que a gente chama de common law, né? Aqui a gente chama de civil law. O que é? Aqui é tudo códex. Qualquer coisa que vai se fazer no Brasil, vamos criar uma lei. Vamos fazer uma atividade nova. Vamos criar no mínimo uma portariazinha aí, né, gente? Não dá para deixar o negócio livre, né? Então, assim, as leis acabam atrapalhando tudo. O que acontece? O que o legislador fez com relação às profissões? Eles fizeram quadradinhos. Então, o nutricionista tem o quadradinho dele. O educador físico tem o quadradinho dele. O odontologista tem o quadradinho dele. O médico tem o quadradinho dele. E agora tem os terapeutas holísticos, tem um quadradinho dele, porque o SUS, né, aceitou muitas terapias holísticas. E Uhum. aí, na verdade, o que a lei está fazendo? Ela está pegando pessoas que às vezes têm competência para adentrar em uma determinada outra área, sabe? E conseguir atender a demanda do paciente, e falando assim, não, você não vai fazer. Porque ali é o lugar do educador físico. Ó, Entendi. você não pode passar alongamento para o seu paciente, não, tá? Porque você tem que ter um educador físico. Então, no fundo, é como se a lei estivesse tentando garantir o espaço de cada um de maneira arbitrária, né? E eu tenho gostado muito de ouvir, por exemplo, meu professor lá na pós, porque ele fala assim, cara, é o seguinte, se um odontologista está fazendo um procedimento, né, melhor que você que é médico, vá lá, senta, aplaude e aprende. Em vez de ficar lá apontando, eu vou reclamar lá no conselho de odontologia que o profissional está fazendo. Então, assim, é, e isso é uma coisa importante porque quando a gente trata um paciente, às vezes o paciente ele vem falando assim, eu queria fazer uma reposição hormonal, um negócio e tal, e só que eu queria que tivesse com a tua assinatura. Eu falo, não dá, e a gente tem que ter um parceiro médico, ou o teu médico, a gente pode interagir com o teu médico, só Uhum. que aí você tem que procurar um médico que tenha esse pensamento integrativo, funcional, para ele poder assinar. Por quê? Porque a gente às vezes não sabe, não. É porque a lei não permite. Aí o negócio pode virar um processo. Então, assim, por isso que é importante eu dizer que a minha base de graduação, ela não vem da medicina. Porém, né, as minhas formações são todas em cima da medicina funcional integrativa, né? Formação em nutrição funcional, tudo reconhecido pelo MEC isso, tá? Nutrição funcional, avaliação de exames laboratoriais, também certificado pelo Sim. MEC, suplementação individualizada, também certificado pelo MEC, e agora a pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, também vai ser reconhecido pelo MEC, ela vai se findar no início do ano que vem. Fora isso, eu cheguei a fazer o que seria uma pós-graduação de naturopatia biomédica, mas acabou não sendo tão proveitoso, né? Infelizmente tem algumas formações que a gente faz que não são tão boas, e essa eu preciso dizer. Por mais que eu gastei tempo, não vou falar, eu tenho esse título, mas não serve para muita coisa, então não adianta. Teve um doutorado que me foi oferecido, por exemplo,
onde eu ia aprender muito de uma determinada planta, ficar 2 anos e meio, 4 anos estudando, 2 anos e meio a 4 anos que a gente tem para acabar o doutorado. Aí eu falei, cara, para que eu vou fazer isso se eu não vou conseguir praticamente mudar a vida de ninguém com esse conhecimento? Só para alguém me chamar de doutor de fato. E é um doutorado que viria dos Estados Unidos. Então eu seria PhD. Aí eu falei, cara, não quero título, né? Eu quero aprender, eu quero conhecimento útil, né? Então, por exemplo, a Célia, quando eu fiz o terapeuta nutricional dela, ali você vê conhecimento útil. Então assim, isso vale a pena, né? É claro que eu acho legal a gente sempre ter algum título para poder apresentar, mas o que mais importa é sempre conhecimento útil. Uma outra formação que eu tenho é em terapia Clark, que a Uda Clark, né, que já faleceu, né, no meio naturista, aí, ela é bem conhecida, porque ela consegue ter muita performance para tirar a parasita. Então eu fiz essa formação dela. É uma formação bem curta. Se você tem tempo, você consegue fazer ela em uma semana, sabe? Mas tem informações muito preciosas ali. Existe muito estudo sério por detrás, porque ela era uma cientista. Sim. E ela parece que era meio também... como que eu posso dizer? O sistema não gostava dela, sabe? Então, ela acabou ficando meio de lado, tal. Depois ela acabou meio que saindo, acho que dos Estados Unidos, para conseguir fazer o trabalho dela, né? Sempre que alguém está fora do sistema, né? Como o Marx Gerson, né? Que alguém já ouviu falar dele, que ele desenvolveu, né? Uns tratamentos excepcionais que a gente passa, tá? Para os nossos pacientes. Eu e a Estela, a gente conversa nos bastidores muitas vezes. E aí a gente vê, ó, o caso dessa pessoa é assim, assim, assim. E aí, a gente faz um brainstorm, né? Aí eu falo, sério, essa pessoa aí poderia fazer os sucos vivos, né? Buscando usar ele de uma maneira a ele não oxidar, a ele não perder o que a gente chama de água estruturada, né? Que é conseguir tomar esse suco enquanto ele tem propriedades microclusters, que os ajuntamentos das moléculas de água ainda estão pequenos, porque tem uma capacidade de perfusão pelo corpo. Então, assim, a gente usa todos esses conhecimentos juntos e cruzados, né? Quando a gente está aí tratando vocês. Mas é isso, a base da minha formação basicamente são essas, né? E eu estou gostando muito, na verdade, dessa pós. E eu estou na pós-graduação do Jean. Aí você vê. Realmente eu estou tendo dificuldade de fazer a pós-graduação do Jean com o tempo que eu gostaria. Porque o Jean, por exemplo, ele é muito filosófico também, né? Quem está na pós-graduação dele, né? E ele bota aula pra caramba. Ele botou o Olavo de Carvalho lá, cara. Enfim, uma coisas interessantes, né? E a pós-Jean é uma coisa assim que eu tô atrasado, né? Eu acho que eu tenho que acabar até o ano que vem e tal. Isso aí vai ser uma odisseia, isso aí para mim. Inclusive, eu estou na esperança de que essa pós de medicina, porque eles estão passando uma base, né, bem densa, e o professor falou, não, mas depois vai ficar mais rápido, tá, os módulos e tal. Inclusive, eu estou terminando o módulo desse mês e eu não quero ficar atrasado na pós, porque é muito ruim quando a gente fica atrasado, né? Agora, na pós do Jean também, eu estou atrasado, né? Então, assim, eu quero ver se, por exemplo, para o módulo seguinte, eu consigo acabar rápido para conseguir dar andamento no módulo do Jean. Né? Então, assim, realmente, quando a série fala que eu estou um pouco sem tempo, é por causa dessas demandas, né? Mas, assim, eu gostaria de, sei lá, em 2025, diminuir esse ritmo, até para poder estar um pouco mais presente nesses processos aqui com vocês, né? Entendi. Mas é isso. William, o que eu achei assim incrível na nossa parceria é a parte que você desenvolve. Sabe assim, é muito maravilhoso você saber que alguém vai lá, prescreve a quantidade de vitaminas, minerais que você precisa. Muita gente não entende isso. Eu mesma não entendi. E a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi Ivete Zangalo. Ela disse que ela fazia um tratamento na medicina integrativa e quando ela fez os exames dela estavam assim, ó. Vitaminas, minerais, vitamina D, C, cálcio, magnésio e tal. E também como é que eu falo? As toxinas, os metais pesados e tal. Aí ela foi no médico da medicina integrativa e como estava assim, parecendo aquele movimento do coração,
ele passou os suplementos e as desintoxicações, que é o caso que eu e você fazemos juntos, e limpou a base e depois foi no que estava faltando de vitaminas, minerais, antioxidantes, darará, e nivelou. Então, isso para mim é o que você tem de extraordinário. Você vai, Célia, vai lá na farmácia de manipulação e manda fazer essa fórmula para você nivelar sua vitamina D, sua vitamina K, seu complexo B, seu, sabe, seu cálcio, seu. Aí você vai estar numa linha reta. E eu me sinto como se eu fosse uma menina de 15 anos. Entendeu? Cuidada por você. E olha que eu não fiz tudo ainda, hein? Porque a gente vai, gente, no passo a passo. Porque, por exemplo, eu tô sem voz. Mas, porém, eu vou dizer uma coisa muito importante que eu observo em minha saúde. Eu consigo respirar e expirar pelo nariz. E muita gente não consegue isso, né? E o meu pulmão tá limpinho, então a respiração, à noite eu fico olhando. Eu estou respirando extraordinariamente bem. Então, não é pulmão, não tem ronco, sabe? Não tem falta de oxigenação aí. E como eu estou com muita saúde, eu tenho uma boa oxigenação. E olha que eu sou uma velhinha de 60 anos. O William tem pouco mais de 30 anos. Ele é garotão, mas ele cuida de mim. E eu tenho uma saúde tão boa. O William é jogador de tênis, tá, gente? Eu sou encantada com isso e a mãe dele também. Poucas pessoas sabem disso. Mas a mãe dele vende saúde para quem quer comprar. Sabe? Ela tem umas pernas desse tamanho, a coisa mais linda do mundo. Parece uma menina de 15 anos e ela tem mais de 60, igual eu. Acho que sim, não, William? Mais de 60? Minha mãe tá com mais de 70. 70? É. Nossa, é uma menina. A coisa mais. Ela tem tanto troféu em casa que ela pôs um pouco no lixo porque não cabia mais. Só para vocês terem uma ideia do nível da família, da cultura deles. Eles são viciados em tênis, tá, gente? Eles assistem muito tênis e eu fiquei meio perdida lá. Mas eu amei. Por quê? Esporte. Esporte gera saúde, gera vida, gera longevidade, sabe? E aí, William, eu quero que você fique à vontade aí. Mas o que me encanta da nossa parceria é que a gente está cuidando, não vou falar o nome, mas do José, que é um empresário, aí milionário, né, por sinal, e ele tem um câncer de pulmão, e em 5 anos ele não teve melhora nos tratamentos que ele faz no Brasil e no exterior. Ele vem piorando a cada dia. E foi incrível a aceitação deles, principalmente da esposa, no tratamento da medicina integrativa. Olha o absurdo. Eu falei, pega um pano, olha só, isso para muita gente é um absurdo, parece coisa de doido. Pega um pano e dobra, faz 20 dobras. 20 dobras aqui. Uma, duas, três, quatro. Vamos dizer que aqui tem 20 dobras. Molha ele, ensopa ele de óleo de rícino. E vai lá no nódulo, vamos dizer que é aqui na minha mama. E prega esse pano, bota uma folha de couve e prega com esparadrapo. E deixa ele dormir a noite toda. Sabe? E daí vai pensar, puxa, coisa sem graça, né? Faz um cataplasma de argila com cipó milome na barriga a noite toda. Todas as noites. E cobre com couve, não é com plástico, não. Porque tem muita gente querendo cobrir cataplasma com plástico, aí tá errado. A folha de couve não deixa secar, mas ela oxigena, ela passa oxigênio, a pele precisa respirar, tá? Tem que ficar livre. Então, por isso que é folha de couve. Aí a pessoa vai dizer, empresário, milionário, eu tive dificuldade no início de passar para ele. E aí o William passou uma suplementação, que é uma superdosagem, depois se você fala do que é, vou deixar para você, e ele teve uma melhora extraordinária. Aí eu falo, gente, sabe? Aí eu lembro, como Jesus curava? Era barro. O nosso corpo, a barro, a argila, ele tem todos os minerais, vitaminas que nós precisamos. Ele puxa para fora aquilo que é ruim de it e ele coloca para dentro aquilo que nós precisamos. É incrível, incrível o efeito do barro, o efeito do óleo de rícino na pele, sabe? E aí, William, eu quero que você fale um pouco dessa, até mesmo desse paciente aí que teve essa melhora extraordinária e o médico suspendeu as químicas, suspendeu tudo, porque entendeu que ele está muito bem. Sim. O que você comentou
Aí, né, o que eu acho importante, primeiro assim, eu vejo que a medicina funcional integrativa, ela é uma extensão da naturopatia, né? Não é uma coisa separado, não é um negócio assim, nossa, um negócio assim diferente de outro. Não, ela é uma extensão da naturopatia. O que que se usa? Se usa a estrutura da medicina para ver a naturopatia. Eu vejo isso, né? Uhum. E o que que eu acho, quando você falou o que que você acha excepcional essa questão de colocar as vitaminas, né, pelos exames de sangue? Eu acho assim que isso, na verdade, é um reconhecimento de que Deus é Deus. Sabe por quê? Porque Deus colocou dentro de nós vitaminas e minerais. E aí, a partir da estrutura da medicina, a gente consegue ver quais são os déficits que a pessoa tem. E aí, vamos dizer, a pessoa está com vitamina B9, o folato está abaixo. O que que a gente faz? A gente acerta, né, a quantidade correta. E qual que é a referência da quantidade correta? Os centenários. Aí, o pessoal vê no mundo, quem está vivendo com saúde aí, tem mais de 100 anos e tem saúde, não está com esclerose múltipla, está ativo. Quanto que essa pessoa tem de folato? Ah, tem tanto. Pô, vamos colocar então, né? E aí o que acontece? Quando você coloca o folato que Deus criou para funcionar no sangue e no corpo a partir de uma quantidade, você acerta isso, quer dizer, o plano fisiológico divino, ele está livre para acontecer. Porque, tipo assim, ninguém tem falta de benzodiazepínicos. A gente tem falta de nutrientes e minerais, certo? Uhum. Então, assim, quanto menos a gente mexe naquilo que Deus criou, mais a coisa tende a dar certo. Então, quando uma pessoa ela fica dependente de fármacos criados em laboratório, que os caras eles mudam as moléculas para poder patentear, você pode ter certeza que a fisiologia vai estar sabotada em algum aspecto do corpo. Agora, quando a gente olha e fala assim, essa pessoa tá com pouco zinco, um mineral que Deus criou, a gente pega esse mineral que Deus criou, sem mexer na molécula, coloca lá a certa quantidade, e aí a inteligência genética que Deus criou e fisiológica vai acontecer e vai florescer. O negócio é qual que a intervenção detalhada que eu posso fazer que vai representar, mexer o mínimo possível dentro daquilo que Deus já criou. Isso que vai dar resultado. E é isso que a medicina funcional integrativa busca fazer. É claro que a gente usa fitoterápicos, e os fitoterápicos podem ter um efeito medicamentoso. Só que é muito menor a probabilidade de um efeito colateral de sabotagem fisiológica. Então, a gente, por exemplo, nesse paciente com câncer, a gente usou própolis. Só que é um própolis totalmente diferenciado, não tem nada a ver com esse que a gente encontra em farmácia, em casa de produtos naturais. Inclusive, o preço dele já diz isso, né, Célia? O frasco lá, e eu não tenho nada a ver com esse, cara, o dono dessa empresa nem me conhece, nem sabe que eu sou, tá? A gente não É. tem nada a ver com isso. Na verdade, assim, quando a gente vê o pessoal falando assim, eu tô apresentando esse produto, mas eles não estão me pagando nada, né? Tipo, a maioria não paga nada, né? Que a gente mostra porque a gente acha que é bom mesmo. E é um própolis extremamente concentrado, própolis verde, tudo, que inclusive ele é caro porque ele tem muita demanda exterior. Tudo que é muito top feito aqui no Brasil, ele é exportado. É produto de exportação. Pode ter certeza. Né? E aí, um frasco dele custa R$ 1.300, por exemplo. Né? E aí a gente indicou, ele comprou, tem uma dose que a pessoa tem que conseguir chegar para ter efeito terapêutico, né? E ele nem estava na dose ainda de efeito terapêutico. Hein? Eu estava falando para a Célia isso ontem, eu acho. Eu falei, Célia, ele precisa progredir na dose ainda. Então, assim, a fitoterapia, ela é realmente medicinal. E aí a gente vê também fitoterapia lá em Gênesis. Porque quando o Adão e Eva não tinham pecado ainda, eles estavam comendo grãos e frutas. E as ervas eram para os animais. Mas depois que entrou o pecado, Deus falou assim, agora vocês vão comer as ervas também. Porque as ervas são medicinais. Né? Então, assim, quando estava o Theo falando dos temperos, os temperos, a variação de tempero, tem um efeito medicinal incrível, né? Isso aí é uma coisa, inclusive, que foi me passado uma tabela lá na minha formação de nutrição funcional, né, com o Gabriel de Carvalho, né, quem conhece. Ele é um super cientista nerd, no sentido de ser um pesquisador científico, e aí ele passa tudo baseado em evidências. E como ele tem milhares de alunos, então assim, ele sabe milhares de pacientes, desculpe. Ele tem milhares de alunos também. Ele sabe o que dá certo. Ele sabe o que dá certo, né? Sim. E aí a gente vê realmente assim, o Theo, por exemplo, né?
vem, né, de encontro com aquilo que a gente está fazendo, né, por outro prisma, né, mas a gente tem principalmente, então, grandes resultados a partir de limpeza, né, nutrição, né, porque você veja que às vezes você comer um alimento nutritivo não te garante que aquilo vai repor a tua demanda. Então, quando a gente abre o exame de sangue, a gente vê, né? Tanto que a gente vê função, né? Geralmente o médico tradicional, quando você faz um exame, ele vai direto olhar uma função de um órgão específico. E o que eu e a Célia a gente quer ver primeiro? A gente quer ver se você está nutrido. Como que eu vou olhar a tua função, por exemplo, da tireoide ou do fígado, se você está com déficit nutricional? É lógico que vai ter uma probabilidade de estar disfuncional. Então a gente primeiro quer garantir que você esteja nutrido, para depois a gente ver, vamos ver como é que está agora esse fígado, vamos ver como é que está agora essa tireoide, vamos ver como é que está esse pâncreas, vamos ver como é que está a questão vascular, vamos ver como é que está o lipidograma. Então, essa é a base. E aí, assim, a naturopatia já faz isso. Onde que eu entro aqui? É que a gente entra a partir de um olhar mais detalhado, um olhar mais claro, mais limpo. Por quê? Porque a gente tem exames ao nosso favor, a gente vai adquirindo conhecimentos de fisiologia, né? E isso acaba ajudando muito. Inclusive, tem uma lei, né, que se fala dentro dessa parte funcional integrativa, que a gente chama de lei do mínimo. Que às vezes a gente pega a pessoa, ela tem tanto déficit, que a gente fala assim, por onde que a gente começa? Aí a gente olha qual é o mineral ou a vitamina que está faltando mais. Talvez seja B12. Aí a gente vai lá, cara, vamos puxar essa B12. Aí puxou a B12 ficou legal. E agora, qual que sobrou dos déficits dela que está em maior falta? Pô, é manganês. Pô, beleza, vamos puxar esse manganês. E assim a gente vai acertando a pessoa, né? Por isso que, na verdade, hoje, para você ter uma saúde plena, você precisa ter um acompanhamento recorrente do seu profissional de saúde. Que a gente vai olhando, porque você vai vivendo. De repente você entra num período de maior estresse na vida, de um desafio maior, e aquilo altera a sua fisiologia. De repente você pula dos 30 para os 40 anos, dos 40 para os 50, é a pré-menopausa, são ciclos da vida. Isso aí requer que a gente esteja olhando de perto, né? Então, assim, essa é a parte que eu vejo que faz diferença e que a medicina funcional integrativa traz um complemento muito relevante para o trabalho da naturopatia que a Célia passa. E, mais uma vez, vocês percebam que esse é um trabalho de extensão daquilo que a Célia faz. A Célia chega, eu falo que ela chega metendo o pé na porta, porque ela cobra mesmo e ela muda tudo e tal, né, na vida da pessoa, e começa a limpeza, aquela coisa, né? Às vezes a pessoa olha aquilo, né? E só que assim, no meio da semana, nem depois de uma semana, a pessoa começa a ver a diferença, né? E aí depois a gente vem no detalhe, né, olhando essa parte da medicina funcional integrativa. A gente vê É isso. a live que eu fiz com a Malu, né? A Malu, ela é uma paciente, ela pagou pelo acompanhamento, e eu falei, cara, eu vou devolver esse dinheiro. Eu não vou perder meu tempo, porque a Malu deu muito trabalho. Porque assim, ela fala, a Célia, ela chega, mas ela é um coronel. Então, se você quer fazer um acompanhamento com a gente, já sabe que não vai ser mamão com açúcar, né? Tem gente que fala, eu posso pôr, né? Não. Aí eu lembrei do presencial agora, que tinha uma menina lá e ela tinha uma diabetes muito alta. Aí eu fiz um chá muito gostoso e ela pegou e chegou para mim e falou assim, eu vou lá, né? Eu vou arriscar. Aí ficou todo mundo na mesa olhando. E ela chegou lá para mim e falou assim, eu posso pôr um melzinho, um pouquinho de açúcar? Que eu, não! Ela voltou. Isso virou motivo de piada, né? Lá no presencial. Nossa, não, não, assim, na cara, não tem um jeitinho. É não. Cara, aquilo que não pode, é não. Aquilo que pode, é pior ainda, é moderado, né? Eu queria também, William, que você falasse um pouco do jejum. Eu tenho uma live que eu fiz com o pastor Arturo, eu vou colocar nos stories hoje a live e o link desse vídeo. Olha, os benefícios do jejum. Então, assim, eu vou dar o exemplo da Vivi aqui. A Vivi,
ela foi ao médico e ela tinha muito transtorno. E geralmente, gente, as doenças vêm por estresse de família, por raiva, falta de perdão, vamos dizer assim. Grande parte mal resolvido, problemas mal resolvidos. Então, resolva, eu sempre vivo um dia de cada vez. Eu resolvo tudo que eu posso hoje, faço o meu melhor. Amanhã é outro dia. Ah, o que você vai fazer amanhã, semana que vem? Gente, eu tenho uma amiga, Almerinda, ela tá assim, porque o que nós vamos fazer? Amiga, eu não sei nem o que eu vou fazer hoje ainda. Então, ela quer que eu faça uma programação de férias com ela. Não. E a Vivi, ela veio e o médico disse, Vivi, você está estressada, você tem um tumor, vários nódulos graves, malignos nas mamas, e não tem o que fazer, porque é grande, é muito. E ela nem sabia que estava com câncer. É maligno e você está com metástase no corpo todo. E aí ele disse, não tem o que fazer. Vai para casa, sabe? Desestressa, cuida da família, se despede aí, porque não tem muito o que fazer por você. A gente não pode nem operar. E aí alguém me apresentou para Vivi, porque eu tinha feito um seminário lá na cidade dela. E aí eu falei, Vivi, você sabe que você vai morrer, né? Ela disse, sim, eu já sei. Ele não me deu nenhuma chance de vida. Eu disse, tá bom, Vivi. Então, faz jejum. Faz jejum. Fale com Deus e fique o máximo que você conseguir sem comer. Claro, orientada por mim, pelo William, orientada por toda uma equipe. E ela pegou e disse, e fez jejum, fazendo cataplasma nas mamas, na barriga, todas as noites, tomando muita água de coco, água com sal, com minerais, e foi fazendo esse jejum devagar. Ela conseguiu fazer 12 dias. Eu conversei com a Vivi esses dias, tenho até uma foto com ela. E aí, a Vivi deu uma melhorada boa, tomou sol, respirou ar puro. Gente, o sol é algo extraordinário. A Gila também. Então, as leis de Deus para a saúde são 8. E quando eu pego alguém, eu falo que são 8, mas eu quero as 8. Ah, mas eu só já mudei a alimentação e tal. Não, as leis são 8. Se você está doente, você precisa tratar com o médico, fazer o acompanhamento médico e respeitar as 8. Foi o que a Vivi fez. A Vivi tem 2 anos, Vivi não tem nada. E ela chegou para mim lá na minha palestra em Brasília e disse assim, tá vendo? Ó, nunca tirei. Tá aqui. E eu não morri. Para honra e glória de Deus. O que acontece? Eu lembro do Ben Carson. Ben Carson teve câncer de próstata e alguns transtornos da saúde. Se você não conhece Ben Carson, é o médico que fez a primeira separação das gêmeas siamesas. Ele teve um câncer de próstata, um médico famosíssimo, internacional aí. E sabe o que ele fez? Ele disse, eu fiz tudo que era bom para mim, natural. Respeitei as leis da saúde. Tomei sol. Quando eu falo de sol, gente, é abrir as pernas e tomar sol na próstata para você melhorar a, a prostatite ou o câncer de próstata. Tá? E quando eu olho para o sol, eu só vejo gente reclamando do sol, sabe? Então, toma aí 10 minutos, 2 vezes por dia, sem roupa, que vai fazer a diferença se você tem nódulos no útero ou na próstata. E ele fala, eu fiz tudo o que eu pude de melhor por mim mesmo. E Deus me curou. Então, assim, eu faço o melhor por mim, mas a cura é Deus. Deus, ele faz por nós o impossível. E nós devemos fazer a nossa parte. Se você não pisa na água para o mar se abrir, você não vai receber a bênção. Entendeu? É isso, William. E dizer que a Vivi, ela fez tudo certinho e se livrou do transtorno. Inclusive, o principal da Vivi era o estresse com o ex-marido, que era uma pessoa com doença mental, com transtorno mental de bipolarismo e vários problemas. E aí eu disse, Vivi, apaga da sua mente ouvindo música. E ela foi para um coral. E ela integrou a música na mente dela o dia todo para desestressar. Então, a musicoterapia ali ajudou muito. Uma coisa que eu acho importante, né, de falar, você sempre fala, né, tipo assim, você ter adotado esse jargão, né, a gente não cuida da tua doença, quem cuida da tua doença é o seu médico, né, e qual que é a importância de se entender isso? Quando a gente faz esse procedimento holístico e geral no seu corpo, né, a gente se preocupa em limpar, em nutrir,
que acontece? Quando a gente realmente reestabelece a sua fisiologia normal, né, conforme deveria funcionar, tudo certinho, de maneira direta ou indireta, o teu problema específico ele vai ser melhorado ou até resolvido. Então, assim, às vezes a pessoa vem e fala assim, não, é que eu tô com, sei lá, o problema da tireoide, né, que eu falei. Eu quero um tratamento para tireoide, é que eu quero um negócio aqui que age na tireoide. E aí, a gente, né, parece óbvio isso que eu vou falar, mas a tireoide ela faz parte de um todo, que é de você como um todo. Então, às vezes é muita ingenuidade a gente acreditar que a tireoide isoladamente está tendo um problema. O problema está no corpo da pessoa. É claro que às vezes a gente consegue identificar, realmente você está com um problema aqui, você está com uma baixa de hormônio T3. Aí a gente, né, aí o pensamento limitado humano pensa assim, vamos repor T3, acabou. É lógico que não, né, gente? Isso aí é um problema fisiológico. E aí, às vezes a gente vai ver aonde que está esse problema, a raiz dele, ele está desde a base, dos fatores de estilo de vida mesmo da pessoa. Né? Eu, antes de estudar essas coisas, né, porque eu e a Célia somos adventistas, quando eu entrei em contato com esse negócio de 8 remédios naturais, eu falei, nossa, mas é umas balelas, né? Aquele povo antigo ficava falando esses negócios. É porque não tinha tecnologia, né? Daí, coitado, né? Era o que eles conseguiam falar, né? Vai tomar sol, vai respirar. Nossa, será que eu não estou respirando, então? Né? Então, assim, o raciocínio humano, assim, ele é muito pequeno, né? Aí depois que a gente começa a estudar e tudo, a gente começa a reconhecer tudo isso, né? E ver como realmente é eficiente. Então, às vezes, por exemplo, a Célia fala um negócio para você fazer uma terapia, né? Aí você fala, se expõe ao sol. Você fala, que bobagem. Tá, já abri a janela aqui, eu tô vendo o sol. Não, gente, são coisas que vai fazer a diferença, né? Porque uma coisa que a funcional integrativa tem percebido hoje é que a sinergia faz toda a diferença. Não vai ser um negócio que você vai fazer lá que vai realmente fazer a diferença. Porque o nosso corpo trabalha em sinergia. Esse é o negócio. Se a gente analisa as cascatas metabólicas que acontecem em nós, mas é uma orquestra sinfônica que dá, sei lá, o tamanho de todas as orquestras do mundo lá, com alguém fazendo assim, entendeu? Então, assim, a gente funciona a partir desse tipo de funcionamento de inteligência complexa, né? Só você olhar lá a fita de DNA lá, né, como que é aquela programação, que o computador, ele tem a linguagem, né, binária, né, 01, 01. Nosso DNA tem quatro caracteres diferentes. Você vê a diferença, já. Então a gente precisa dar valor em cada detalhe. Por isso que eu falo, eu estava falando com a Célia, né? O problema das pessoas, muitas vezes, elas têm um problema e falam assim, qual é o mínimo que eu tenho que fazer para arrumar isso? Qual é o mínimo que eu tenho que investir e gastar para resolver isso? Esse é o pensamento que vai manter a pessoa, provavelmente, na doença, ou vai dificultar muito a melhora do quadro. Porque a gente tem que abrir a nossa mente para pensar assim, o que mais eu posso fazer para melhorar? O que mais eu posso fazer para ter ainda mais saúde? O que mais eu posso fazer para ter mais performance ainda de cognitiva ou física? Sabe? A gente tem que aprender a olhar para a nossa saúde como se fosse aquele hobby que a gente tem, né? Cada um às vezes tem um hobby, às vezes o homem tem um carro, sabe? Eu falo isso porque meu pai tem um carro antigo lá, né? E aí ele fica lá. Ele tem uma Land Rover 1952, da época da Guerra Mundial, ó, que tem até os banquinhos dos soldados. Aí meu pai, ele entra naqueles eBay e tal, sabe? Que é tipo o Mercado Livre, né? Do americano lá. Aí, achei aqui ó, a fechadura original, né? Inglesa, né? Não sei o que. Daí ele manda trazer lá e tal. Aí ele coloca. Ai, que legal, agora eu coloquei a fechadura. E esse é um hobby, quer dizer, então meu pai, dentro das coisas que ele gosta, ele olha o que mais eu posso fazer pro meu carro ficar original. É original. Né? Uma vez um mecânico chegou para ele e falou assim, vamos colocar um freio a disco aqui nesse Jeep. Meu pai quis morrer, entendeu? Porque não existia freio a disco na época. Era freio a tambor. Imagina frear um Jeep com freio a tambor, né? Então, assim, a mesma coisa, é a nossa saúde. A gente tem que aprender a pensar o que mais hoje eu posso fazer ou deixar de fazer para ter um resultado melhor, para que a minha fisiologia seja suavizada.
para que aquilo que Deus programou para que aconteça na minha fisiologia possa acontecer de maneira mais eficiente hoje? O que eu posso fazer? Né? E isso vai envolver, né, mental, emocional e espiritual, que é muito importante, que é a grande crise hoje da humanidade. Né? Depois que a gente teve aquele movimento, né, do pessoal que vivia na área rural e começou a vir para o centro urbano, que a gente estuda na escola, a gente começou a ter vários problemas. Mas vários problemas. Antes, na época que o pessoal vivia na zona rural, a pessoa podia ser até ignorante da naturopatia ou da medicina funcional integrativa, que for. A pessoa tendia a viver bem. Porque ela estava exposta já aos fatores de estilo de vida, às leis daquilo que promove saúde. Agora que a gente está no meio urbano, a gente precisa de toda essa educação que a gente promove aqui, por exemplo. Né? Mas, enfim, voltando ao que eu comecei a falar, você tem que entender que uma vez que você cuida da tua saúde, você direto ou indiretamente está cuidando daquele problema específico que gera um sintoma específico em você. Então, quando a Célia fala que o médico cuida da tua doença, é porque muitas vezes você vai no médico quando você está numa crise aguda. E aí, na crise aguda, você vai tomar um remédio de farmácia mesmo. Não estou falando que você não deve tomar, que você, sabe, a gente é contra. Lógico que não. Só que você tem que saber que a verdadeira cura, ela vai vir de você cuidar da saúde como um todo. E não de você continuar tomando aquele remédio, ou você, chegou a hora de trocar, vai ver que é porque eu tenho que trocar o remédio, né? É esse remédio que já não está dando certo, agora é a hora de trocar. Então, o fármaco, tá? Ele tende a ser uma intervenção que vai tirar você do momento agudo, do sofrimento agudo, do sintoma agudo, ou até de uma progressão que pode ser ainda mais agressiva para você. Né? Por exemplo, a quimioterapia. Eu vejo vários problemas na quimioterapia, mas existem situações que tem que ser feita, a quimioterapia. Né? Porque a gente sabe que a quimioterapia ela não destrói só a célula cancerígena, ela destrói tudo. Né? Tanto que a pessoa, quando que faz quimioterapia, ela tem dificuldade de comer, porque ela sente dor. Ela sente dor que desde da boca até o esôfago em todo o trato gastrodigestivo. Sim. Enfim, mas você entendendo isso, você vai se entregar muito mais a todos os fatores que envolvem saúde. Fator de estilo de vida, fator do que comer, do que não comer, fatores nutricionais, fatores de cura, porque existem alguns aspectos que só de você adotar fatores de estilo de vida bons, uma boa alimentação, o corpo ele se restaura sozinho. Agora, existem outras coisas que você precisa de uma ajuda. Você vai precisar de uma suplementação específica. A gente, por exemplo, estava falando, né, ultimamente, não sei se quem acompanhou, a gente estava falando de ácido clorídrico no estômago. A gente está com uma grande pandemia de pessoas com acloridria. As pessoas estão com o estômago incompetente. Uma vez que você não tem ácido clorídrico suficiente, todo o restante da sua digestão está prejudicado. Está prejudicado. Eu vou mostrar. Eu tenho aqui. Você já passou para mim. Explica, William, como que a gente faz o teste para saber se está com ácido clorídrico bom? Com acidose? Então, o teste é o seguinte, né? O ácido clorídrico é ácido, né? Aí o que a gente faz? A gente usa uma substância básica, né? Que vai ser alcalina, que é o bicarbonato. Então o teste consiste em você acordar de manhã em jejum, porque quando você dorme, você vai repondo todos os seus estoques de sucos gástricos. E você acorda com a sua capacidade máxima de ácido clorídrico, quando você está em jejum. Aí o que você vai fazer? Nesse momento que você está no máximo do seu ácido clorídrico, você vai pegar 150 ml de água, colocar meia colher de café de bicarbonato, vai misturar. Aí você toma de uma vez e liga o cronômetro do seu celular. Aí o que tem que acontecer? Aquele bicarbonato ele tem que reagir com o ácido clorídrico do seu estômago e criar gás. Qual o gás que ele cria? Ele cria o dióxido de carbono. E o que vai acontecer? Você vai arrotar. Aí você vai começar a arrotar. Quando você liga o cronômetro, se você arrotar em até 2 minutos, você tem até bastante a hipercloridria, você tem muito ácido. Isso é extremamente raro, tá? Extremamente raro. Mas não é assim um arrotinho que escapou, porque às vezes escapa um arrotinho até
da maneira como você engole a água na hora. Às vezes é o primeiro dia, o primeiro momento do dia você vai engolir, você engole um pouquinho de ar e aquele ar que volta. Não foi a reação ainda, tá? Quando você arrotar, você tem que ver uma quantidade grande. Igual quando quem toma refrigerante, né, ou já tomou, tipo, pega e vira, né? De uma vez, né? Tipo assim, uma lata inteira, uma garrafa inteira, né? E aí você dá aquele arrotão, assim. Então, assim, é um arrotão desse que você tem que começar a sentir. Então, se você até 2 minutos, até um arrotão desse, você vê que, né, é de uma reação que teve ali, é porque você tem hipercloridria, tá? Isso é muito raro e não necessariamente vai ser ruim, né? Dá para controlar isso. Se você arrotar entre 2 e 3 minutos, você está com ácido clorídrico bom. Se você arrotar entre 3 e 4 minutos, ele já está perdendo força. E se for para cima de 4 minutos, você já está em depressão. E acima de 5 minutos é uma depressão quase total, né? E eu já quero te dizer para não te assustar. Se você for fazer esse teste, não se assuste de você não arrotar. Passar 5 minutos você não arrotar nada. Porque a grande maioria das pessoas estão depletadas de ácido clorídrico. E nesse sentido, os prazóis, eles pioram esse sintoma. E o que acontece, né? Mas a pessoa fala, não, mas eu tô com acidez. Por isso que eu tô tomando prazol, eu tenho muito ácido. Não. O que acontece é que por falta de acidificação no estômago, né, o seu pH, que era para estar 2, ele sobe para 4. Uau. E aí você tem o refluxo. E o esôfago, ele tem um pH 6. Uhum. Só que o pH 4, ele é ácido para o esôfago, que era para estar em 6. E aí você sente a queimação. E o esôfago, gente, ele desce aqui, ó, ele vem descendo aqui. Então, quando você sente uma queimação por aqui, perto do peito, você pensa, é meu estômago. Não, é o esôfago. É porque deu o refluxo, certo? Então, assim, é muito mais fácil você ter acloridria do que você ter hipercloridria. E aí, você constatando isso, você vai usar o quê? Você pode usar água com limão, se você não tem um suplemento aí ainda. Você usa água com limão sempre que você for comer, que vai ajudar a acidificar teu estômago. Antes de comer. Ou antes de comer, ou se você lembrar durante a alimentação, você toma um pouquinho assim, né? Um shotzinho de limão. Agora, se você puder fazer a suplementação, você faz um cloridrato de betaína 200 miligramas. E aí você toma junto com a alimentação, ele vai acidificar bem o seu estômago. Né? E isso é super importante para a gente digerir proteína. Imagina, às vezes você aqui que gosta do natural, você já não come carne, né? E aí você come a proteína vegetal que precisa de ter uma boa digestão para você conseguir quebrar isso aí em aminoácidos para ser absorvido. Aí você não tem ácido clorídrico. E aí às vezes você já tem mais de 50, mais de 60 anos. O que vai acontecer? Você vai perder massa muscular. E nessa idade perder massa muscular é quase uma doença. Certo? Sim. Então esse, por exemplo, é um aspecto. Se a gente não coloca no lugar esses fatores de saúde, não adianta você falar assim, eu tô com problema, por exemplo, eu tô com pouca massa muscular, já sei, vou ficar tomando proteína. Mas até a proteína, o whey protein, ele precisa de ser quebrado ainda. O único aminoácido que não precisa ser quebrado, que vai entrar direto, são os aminoácidos essenciais. Que você pode comprar os aminoácidos essenciais. Né? E eles não são baratos. Né? Mas seria um jeito. Mas assim, isso não te resolve a vida. Você precisa ainda assim arrumar a sua digestão. Né? Então esse é um exemplo. Então, a partir disso, a gente pode falar de muitas outras coisas que precisa ser feito para muito além de um determinado problema que foi diagnosticado em você em determinado lugar que gera determinado sintoma. Então, esse é o trabalho que eu e a Célia desenvolve. De realmente cuidar daquilo que vai trazer possibilidade, as verdadeiras possibilidades de trazer remissão para o teu quadro. Né? E não remissão do sintoma. Remissão do sintoma é uma coisa, remissão da causa é outra, totalmente diferente. É verdade. É isso. William, olha quantas horas, vamos encerrar nossa live, mas eu amei estar aqui com você e eu gostaria que você participasse conosco outras vezes. Eu sei que é difícil, porque no horário do William, gente, lá são 6 horas, né? Para você começar. Hoje eu acordei às 5 da manhã. Pois é. Mas assim, eu dormi cedo ontem, né? Foi bom, né? Então... Exatamente. Foi Na tranquilo. próxima live, William, eu quero que você fale sobre repouso. Eu estou muito rouca, gente, está muito seco aqui. Repouso. E também fale sobre o jejum.
sabe? Vou anotar repouso e jejum, que seriam dois temas muito importantes para você falar aqui conosco, porque não dá tempo, não dá para falar tudo. A gente poderia estar aqui explorando mais coisas do William. E também não vou abrir para perguntas hoje. A gente até pode abrir aqui um pouco e dar uma olhada. Se alguém tem uma pergunta aí, 1 minutinho, 2 minutinhos, você pode responder. Se alguém quiser fazer uma pergunta, gente, faça aqui rapidamente, para que a gente possa aproveitar que o William ainda está por aqui, que ele possa responder. Manda coraçãozinho aí se vocês gostaram da presença do Dr. William conosco. Obrigado, Maravilhoso. Ivone, pelo elogio aí e tal. Mas é isso. Obrigada, William. Então, eu quero dizer para todos que nós estamos fazendo atendimento online, tá? Que o nosso atendimento não é só presencial, é online, e que vou deixar o link aqui embaixo, ou o contato, para você falar conosco. A consulta, a avaliação comigo é gratuita, com o William não, tá? Comigo é gratuita. E depois que você vem para o nosso atendimento online, aí que, no mínimo, a gente fecha o pacote por 60 dias para nós acompanharmos você. Então, nossa especialidade é ensinar você a eliminar os mucos, catarros, pela epitelial, renal, intestinal, pulmonar, pela língua, pelos órgãos excretores. Desparasitase é um dos doutorados aí do William, porque ele é bom demais em desparasitar e eliminar metais pesados, toxinas e metais pesados. Então, isso a gente faz juntos durante esses 60 dias que você pode estar conosco, né, nesse atendimento individual aí. É individual, ele é único, ele é para você. É necessário que você faça exames também durante o processo, por isso que é no mínimo 60 dias. Vai olhando as perguntas aí, William, vai me ajudando. Então, Eu só vem vou. conosco, Pode falar. se você quiser, fale comigo, eu faço a sua avaliação gratuita para saber se eu e o Dr. William conseguiremos ajudar você dentro da medicina integrativa, tá? Nós cuidamos da saúde enquanto o médico cuida da doença. Então, vem comigo. Fala Não, aí, assim, William. é verdade. A gente tem que ter essa humildade também, né? Às vezes a pessoa chega, por mais que a gente tenha muita coisa para fazer para a pessoa com relação aos aspectos de saúde, às vezes a gente tem que considerar o objetivo da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu sei que tem um monte de coisa para fazer, mas meu objetivo é o seguinte, eu quero acabar com esse problema. Eu quero acabar com esse problema e rápido. Aí, tipo assim, dentro do objetivo da pessoa, às vezes a gente tem que ter a humildade de olhar e falar assim, Célia, não é pra gente, tá? A gente não vai conseguir. Então, às vezes a Célia vem e traz realmente para mim algumas coisas, fala assim, William, vamos pensar junto aqui, essa pessoa tá querendo isso. O quadro dela é mais ou menos esse. O que você acha? Será que a gente consegue atender a expectativa dela? Porque isso é muito importante. A gente precisa procurar suprir a expectativa da pessoa, tá? Também. Porque o aspecto psicológico é muito importante. Se a pessoa chega com uma coisa que a gente vê, ó, a gente dentro das nossas ferramentas, a gente não vai conseguir suprir a expectativa dela dentro do tempo que ela quer. Então não é pra gente, a gente tem que ter essa humildade. Talvez tenha alguém que consiga, eu não sei. O conhecimento é muito amplo, né? Então, isso é uma coisa aí que a gente considera também. Eu queria responder aqui que alguém falando aqui se dá para usar, fazer esse teste do bicarbonato com gastrite. Aí eu vou te dizer o seguinte, se você tem gastrite, não é a hora de você acidificar teu estômago ainda que ele esteja totalmente depletado, tá? Você tem que saber que você vai ficar com a sua digestão prejudicada por um período, e nesse período você tem que recuperar o muco interno do estômago, porque a gastrite é a degradação, a destruição do muco interno do estômago, e começa a chegar na célula ali do estômago mesmo, porque o muco ele protege a célula do estômago. Quando o muco vai sendo degradado, chega lá, aí começa a dar a dor, a queimação no estômago. Mas não porque você está com muito ácido, mas porque você está com o muco estomacal degradado. Aí, para você repor isso, você faz chá de alecrim, né? Que a Célia fala tão bem do alecrim, né? Você usa alecrim, você usa chá de espinheira santa. Você pode usar o chá de alecrim 3 vezes por dia, 3 xícaras, né? Você faz por infusão. Você usa por uma semana. Aí, na outra semana, você troca por espinheira santa. Aí, você pode usar o chá de marcélia também.
Você pode fazer isso por uns 30 dias, né? Cada semana você troca um chá para o outro, e isso vai recuperar, regenerar o teu muco estomacal, e aí sim você começa a acidificar o teu estômago. E enquanto isso, você vai usar o quê? Uma alimentação de mais fácil digestão, certo? Você não vai comer um troço pesado que é super difícil de digerir, porque você não vai digerir legal isso aí. E isso vai causar desbiose, vai causar leak gut syndrome, que o pessoal tem, que aí desenvolve autoimunidade, o síndrome do intestino irritável, gases, enfim, um pandemônio aí que acontece. É isso, acho que eu cheguei... Diga. Vamos encerrar, William, porque tem mais perguntas, mas hoje a gente vai encerrar e vamos ver se a gente consegue fazer outra live na semana que vem ou na outra semana, a gente consegue um tempinho aí e você vem participar conosco para responder perguntas, fazer um bate-bola. Querida amiga, querido amigo, eu que preciso que você compartilhe essa live para que outras pessoas recebam essa mensagem. Muita gente não sabe, nem conhece da medicina integrativa. Muita gente não sabe que pode reverter os transtornos da saúde investindo na saúde. Eu gostaria muito que as pessoas investissem na saúde o quanto elas investem na doença. William, suas considerações finais. Um beijo para vocês todos que estiveram aqui conosco, a paciência, porque é uma live longa, tem muito o que falar e a gente quer entregar para você isso. Temos juntos a Escola de Culinária Médica, onde o William está lá com as aulas dele, o Moab participa conosco, o temperista está conosco na nossa Escola de Culinária e é muito barato e você vai ter acesso por 1 ano na escola, pelo celular, você abre, tá tudo ali e tudo que você precisar. Receitas, terapias, tratamentos, dicas e preciosas informações científicas para a sua saúde. Então, minhas considerações finais é que você comece a trocar o seu mindset com relação à sua saúde para ir para essa questão de você dar valor para cada detalhe. Às vezes você pensa assim, não, mas eu estou com um problema que está muito distante dos benefícios que eu vou ter tomando sol, ou que me expondo ao sol de manhã, sabe? Não subestime, sabe? Todos os detalhes. Se você tem tempo e oportunidade, faça. Faça e começa a agregar, assim como a gente, escovar o dente, né? É uma coisa que a gente nem pensa, a gente vai lá e faz, simplesmente. Então, quanto mais você vai adquirindo os bons hábitos, isso vai trazer resultado para você dentro do seu problema, ainda que seja indiretamente. Tá? Faça isso que quando passar alguns meses ou alguns anos, você vai olhar para trás e vai falar assim, cara, ainda bem que eu comecei a fazer tudo isso, olha só, quanto que isso me abençoou, né? E conforme a gente vai fazendo isso, a gente treina muita coisa que a gente não percebe, como domínio próprio, autocontrole. E esses são desenvolvimentos de resultados espirituais. Quando você fala assim, mas eu não tô afim de fazer esse negócio aqui, vou lá no... Cara, vai lá e faz. Isso é um negócio que vai te dando força espiritual também, sabe? Enfim, então, essa seria a minha mensagem final aí, que eu acho que é bem importante. Obrigado. E a minha mensagem final, que eu e o William comentamos muito nos bastidores, é que o nosso paciente, o nosso aluno, que é assim, melhor para a gente cuidar e que tem resultados extraordinários rápidos, são aqueles alunos que têm gratidão. É muito difícil, às vezes a gente até para o tratamento e devolve o dinheiro, porque a pessoa que não aprende a ter gratidão e a perdoar, não flui, não flui. Então, aprenda a ser grato de tudo que você recebe, tudo. Em tudo dai graças, isso está na Bíblia. Bom, encerrando, beijo para vocês, até amanhã. 7 horas da manhã estarei aqui novamente com você. Em seguida, partirei para Catalão e estarei com vocês aí no final de semana. Obrigado, William.